Sabe aquela sensação de lutar, lutar e lutar, e mesmo assim parecer que não sai do lugar? Horas na academia, dietas super restritivas, para no final o peso voltar? Se isso soa familiar, saiba que o problema talvez não seja a falta de esforço. Hoje, a gente vai entender por que essa abordagem mais comum costuma falhar e descobrir um segredo antigo que pode virar esse jogo. Vamos começar com um número que assusta um pouco, mas é importante: 95%. Essa é a taxa de falha a longo prazo da maioria das dietas restritivas. Pensa só, de cada 20 pessoas que tentam, 19 acabam voltando para a estaca zero ou às vezes até pior. A grande lição aqui? A falha, gente, não está na pessoa, está no método. E o motivo disso está na nossa biologia. Faz todo sentido se a gente parar para pensar. O corpo humano foi moldado por milhares de anos para sobreviver em épocas de escassez. Então, quando a gente corta calorias de forma radical, o cérebro não entende isso como projeto verão. Ele entra em pânico achando que está passando fome e o que ele faz? Desacelera o metabolismo para economizar energia e, de quebra, libera um monte de grelina, que é o hormônio da fome. A gente está literalmente lutando contra nosso próprio instinto de sobrevivência. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se o jeito tradicional não funciona para a maioria, será que a solução é lutar ainda mais? Ou será que existe um jeito diferente? E se, em vez de brigar com a nossa biologia, a gente aprendesse a trabalhar junto com ela? Para responder isso, vamos dar uma olhada numa cultura que parece ter decifrado esse código. E essa cultura é a japonesa. É lá que a gente encontra o que os especialistas chamam de paradoxo japonês. Um país com uma das maiores expectativas de vida do mundo e, ao mesmo tempo, uma das menores taxas de obesidade. O mais curioso, eles fazem isso quebrando muitas das regras que a gente considera sagradas sobre dieta e exercício. Vamos mergulhar nessa contradição? Os números aqui não mentem. Olha só esse gráfico. A taxa de obesidade no Japão é de apenas 4,5%. Já no Brasil, esse número pula para mais de 24%. É uma diferença brutal, mais de 5 vezes maior. O que será que explica isso? Porque é aqui que a coisa fica interessante. O que a gente ouve por aí? Corte os carboidratos. Tem que malhar pesado, certo? Bom, no Japão, a base da alimentação é arroz e macarrão todos os dias. E academia? Apenas 3% da população frequenta. Como pode dar certo? O segredo não está na genética. Está em hábitos. Hábitos muito bem construídos. Vamos descobrir quais são? O primeiro grande pilar do segredo japonês não é o que está no prato, mas o que está na cabeça. É sobre ter uma alimentação consciente. É uma abordagem que começa muito antes da comida chegar na boca. Começa no cérebro. Esse é um provérbio de Okinawa, uma ilha no Japão famosa por ter muitas pessoas que vivem mais de 100 anos. Hara Hachibu. A ciência por trás disso é bem simples, na verdade. Leva uns 20 minutos para o sinal de tô satisfeito sair do estômago e chegar lá no cérebro. Se a gente come até se sentir completamente cheio, na verdade, a gente já passou do ponto. Parar nos 80% é o truque para evitar aquele excesso que o corpo não precisa. Outra coisa, força de vontade é ótima, mas ela acaba. Em vez de ficar lutando contra a tentação o dia todo, o mais inteligente é eliminar a tentação. A ideia é redesenhar o ambiente, deixar as frutas já lavadinhas, fáceis de pegar na geladeira e esconder os biscoitos, os salgadinhos lá no fundo do armário. O cérebro sempre vai pelo caminho mais fácil. Então a gente só precisa garantir que o caminho mais fácil seja o mais saudável. Lá no Japão, isso que a gente chama de educação alimentar, eles chamam de shokuiko. E começa muito cedo, desde a pré-escola. As crianças aprendem sobre os alimentos, de onde eles vêm, o efeito que tem no corpo. Enquanto isso, em muitos outros lugares, o consumo de ultraprocessados entre os jovens simplesmente dobrou. O paladar não é algo fixo, sabe? É um hábito que a gente pode e deve educar. Ok, com a mentalidade mais alinhada, agora sim a gente pode olhar para o prato. Mas a questão não é só o que a gente come. O segredo também está em quando a gente come. É hora de repensar o ritmo do nosso combustível diário. Agora, vamos falar de um dos maiores vilões silenciosos da nossa alimentação, o açúcar. 80 gramas, guarda esse número. Essa é a média de consumo diário de açúcar de um brasileiro. E este aqui, 25 gramas. Esse é o limite ideal que a Organização Mundial da Saúde recomenda. A diferença é gigantesca, né? No Japão, o açúcar é usado como um tempero, de leve, não como ingrediente principal. E o mais legal é que quando a gente reduz o açúcar, o paladar se recalibra. Em poucos meses, uma fruta fica super doce e aquele doce industrial de antes parece até enjoativo. Nosso corpo ama rotina.
Manter um ritmo certinho para as refeições, tipo café da manhã sempre cedo, almoço ali no meio do dia e jantar antes das 8 da noite, isso ajuda a regular o metabolismo, o corpo aprende que não precisa se desesperar porque a próxima refeição vai chegar na hora certa, isso acalma os hormônios da fome e diminui muito aquela vontade de comer por impulso. Tá, e o exercício físico? Bom, aqui a gente encontra talvez a maior diferença de todas. Enquanto a gente foca muito em ir para academia, em treinos intensos, a abordagem japonesa valoriza outra coisa: o poder do movimento constante, aquele que está integrado no nosso dia a dia. A ciência tem um nome para isso: NEAT. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é super simples. É basicamente toda a caloria que a gente queima fazendo as coisas normais da vida fora da academia. E acredite, isso faz uma diferença danada. Pensa no dia a dia. Caminhar até o ponto de ônibus, escolher a escada em vez do elevador, dar uma geral na casa, até aquela balançadinha na perna enquanto trabalha no computador conta. A soma de todas essas pequenas atividades ao longo do dia pode queimar mais calorias do que uma hora de treino pesado. O segredo é a constância, não só a intensidade. Então, se a gente juntar todas essas peças, qual é a ideia central? É uma virada de chave. É parar de tratar o nosso corpo como um inimigo que precisa ser controlado e começar a ver ele como um parceiro. É trabalhar com a nossa biologia e não contra ela. No Japão, o uso do hashi, aqueles pauzinhos, já ajuda a comer mais devagar e em porções menores. Mas tem uma adaptação muito simples que qualquer um pode fazer. É a técnica do garfo na mesa. A cada garfada, descanse o garfo. Isso cria uma pausa. É o tempo que o cérebro precisa para processar a informação e avisar: olha, já tá bom, antes da gente repetir o prato no automático. Então, para a gente amar a tudo, vamos recapitular esses 7 hábitos. Reeducar o paladar, comer só até estar 80% satisfeito, organizar o ambiente para facilitar as boas escolhas, reduzir o açúcar de forma radical, manter um ritmo para as refeições, abraçar o movimento natural do dia a dia e, por fim, comer com atenção plena de verdade. No fim das contas, o segredo japonês não é uma pílula mágica. É um conjunto de práticas